Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando mais The Success Code Podcast. Hoje vamos ter aqui um assunto que eu tenho certeza que muitas mulheres, muitos homens vão gostar. Vamos falar sobre a estética. Vamos falar com uma pessoa que é um dos pioneiros da cirurgia plástica brasileira aqui em Dubai. 24 anos de expertise nesta área. Um brasileiro que é apaixonado pelos Emirados Árabes Unidos. Com vocês, Dr. Leandro Junqueira. Muito prazer, Márcio. Um prazer tremendo estar aqui com você, conhecendo esse espaço maravilhoso aqui. Me sinto em casa nesse lugar. E estamos aí, vai ser um prazer servir e te dar as informações aí que você e o seu público estão buscando aí nessa hora. Doutor, muito obrigado pelo senhor ter vindo aqui, acolhido o nosso convite. Com certeza, muita informação, muita história bonita para inspirar muitas pessoas. E com certeza vai ser, sem dúvida, um excelente podcast. Pessoal, só para não esquecerem, não deixam aí de seguir o nosso canal, não deixa de colocar aí like no nosso vídeo para a gente continuar a fazer aqui um conteúdo muito agregar muito valor para vocês. Doutor, como é que chegou até aqui em Dubai? Eu acho assim que a minha chegada aqui, né, eu acho que é muito parecido com a história da maioria de nós, né? Eu recebi um convite, eu estava com a vida em ordem praticamente no Brasil. E aí chegou um momento, o meu anestesista falou assim para mim, falou: Leandro, você já pensou em sair do Brasil algum dia? Eu falei assim, sair do Brasil? Mas por que sair do Brasil? Estou tão bem aqui, estava em São Paulo, estava lá com 5 clínicas lá, estava estabilizado e feliz, né? E aí ele falou assim, você tem que sair do Brasil. Porque você está operando muito, você tem que divulgar a cirurgia plástica nossa lá fora, você tem muito a agregar lá fora. Eu pensei naquilo, né? Depois de um tempo, ele me colocou em contato com uma pessoa que estava vindo para o Oriente Médio. E aí essa pessoa abriu os meus olhos, né, e tal. E aí eu comprei um livro, que era um guia de Dubai, porque essa pessoa tinha falado para mim de Dubai, era um guia do Amaury Júnior, que o Amaury teve aqui, acho que em 2004 ou 2005. Eu comprei o guia dele, que eu nem sabia de Dubai, nós estamos falando de 2007, isso daí. E aí eu comprei e estava com o livro em cima da minha mesa quando chegaram 2 pacientes descendentes de libaneses, que eram minhas pacientes. E elas vieram me fazer um convite para começar um hospital, um day hospital em São Paulo. Se eu gostaria de ser sócio com elas e tal. E aí uma delas viu o livro, né, o guia em cima da mesa e perguntou para mim, doutor, mas e esse livro e tal? Eu falei assim, não, antes disso eu já tinha falado para ela que eu não queria, eu agradeci o convite. Eu falei, o senhor está querendo ir para Dubai, né? Eu falei, eu não podia falar nada, nem que sim, nem que não, né? Que eu não sabia o que ia acontecer. Ela, você está querendo ir para Dubai, né, doutor? Eu falei assim, olha, eu comprei o livro, peraí. Ela foi, tirou o celular da bolsa e ligou para um tio e falou assim, olha, o doutor Leandro que ia ser nosso sócio, ele não quer ser mais nosso sócio porque ele quer ir para Dubai. Eu não falei nada para ela. E aí ele falou assim, olha, eu estou indo para Dubai daqui 2 semanas, pega uma cópia do passaporte dele, que eu tinha tirado o passaporte 10 dias antes, que eu nem passaporte não tinha. E aí eu enviei a cópia, ele me enviou a passagem, nós viemos juntos. Isso aí foi janeiro de 2008. Aí nós ficamos aqui uns 10 dias. Ele me levou para conhecer uma clínica grande aqui, né? E aí o pessoal me convidou para trabalhar e eu estava impactado porque eu trabalhava nas minhas 5 clínicas, gastando um tempão no trânsito em São Paulo, né? Pagando lá, acho que algo em torno de 30% de imposto, né? Eu já estava desejoso já de fazer alguma coisa, tanto é que eu já tinha vendido 2 clínicas, já estava trabalhando mais em 3. Porque eu precisava reduzir, olha como é que são as coisas, eu precisava reduzir a minha produção para pagar menos imposto, para eu ganhar praticamente a mesma coisa. Eu posso fazer uma conta rápida, vamos supor.
Se você gera no Brasil 20 mil dirhams reais, você paga 30%, certo? Isso vai cair para 14, certo? Só que se você produzir 14, você vai baixar para 9 ou para 10. Então, quer dizer, não é uma diferença real, né? Mas que não impacta tanto se você produz um pouco menos. Então você pode trabalhar um pouco menos também. Enfim, eu comecei a fazer essas contas e eu vi que estava na hora de algo acontecer. E veio esse convite. Isso eu tinha falado do outro dia que as horas que tinha de trânsito, né, que era uma outra coisa que, somando isso no... Exatamente, porque eu passava uma média de 3 horas no trânsito em São Paulo, né? A gente morava em Alphaville, operava em São Paulo, uma das clínicas era em São Paulo, tinha no ABC, tinha na Granja Viana, tinha em Cotia, tinha em Alphaville. Então eu passava no mínimo 3 horas por dia no trânsito. 3 horas por dia no trânsito. No fim do ano, dá mais de um mês. Né? Somado aos 30% de imposto que a gente paga. Então, quer dizer, eu fiz a conta, eu falei assim, eu estou colocando pelo menos de 4 a quase 5 meses no ano, né, para algo que eu não estou vendo um retorno. Né, que eu estou jogando meu tempo fora. Então, aquilo já veio me preparando, sabe? Já veio, né, preparando aí, até que chegou o convite. Só que tinha um porém, o convite veio em janeiro de 2008, né? Eu tinha as clínicas ainda, tinha muitas pacientes, milhares de pacientes. E aí eu precisava preparar isso, eu precisava fechar as clínicas, demitir funcionário, despedir de paciente. Que a cirurgia plástica não é só no momento no centro cirúrgico onde a gente faz. A gente dá um follow-up com a paciente de pelo menos 6 meses. Preciso cuidar dela, preciso cuidar da cicatriz, preciso ver como é que ela está. Então a gente gastou aí 1 ano praticamente para chegar aqui, para entrar mesmo. Nós viemos em 2009. E aí tem algo assim, né, que eu fiquei de fazer um curso de inglês. Eu fiz o curso de inglês durante esse 1 ano, mas não adianta, porque o inglês você só aprende praticando ele o tempo todo. Não adianta a gente... Eu tinha uma professora maravilhosa que me ensinou muita coisa. Mas o inglês você só aprende quando você passa a pensar em inglês, a raciocinar em inglês. Não é só quando você começa, né? A prática, né? É. Eu cheguei aqui com inglês muito pobre, assim, né? Não, mal conseguia... Eu conseguia me comunicar para comprar algumas coisas, o dia a dia, mas o avançado mesmo. Mas aí foi indo, eu fui conseguir um emprego, né? O rapaz esse que me trouxe não pôde cumprir com a palavra dele, porque no fim de 2008, em outubro, teve uma crise mundial financeira muito forte que acertou Dubai em cheio. Dubai, quando eu cheguei aqui, tinha 1.200.000 habitantes. 1 ano antes ela tinha 1,5 milhão. 300 mil pessoas foram embora em 4 meses, você imagina. Foi quando o aeroporto estava cheio de carro abandonado, tinha carro abandonado na rua, né? E a gente chegou, o povo indo embora, a gente chegando em Dubai nesse tempo. E aí esse rapaz falou, olha, eu não consigo cumprir minha palavra com o senhor, doutor, não venha. Eu falei assim, mas meu querido, veja bem, eu não posso nem na padaria mais, o padeiro está perguntando para mim de Dubai, você me manda esse visto aí que eu vou de qualquer jeito. Né? E aí nós viemos e começamos. Aí Engraçado que naquela época precisava de visto, né? É. Precisava de visto. É, antes, né? É. Agora não precisa, pessoal. É. E aí, assim, eu acho que foi o começo de quase todo mundo, assim. Tem um começo difícil, um começo ali, né? Eu já vim direto com a Dani, minha esposa, já viemos com mala e cuia, não deixamos, vendi tudo no Brasil, já vim num tiro só. Já veio decidido. Já sabia. Então, já senti, assim, que Deus já estava me movendo para isso e já tinha falado comigo, então já viemos de mala e cuia. E aí, o senhor, primeiro, como foi o trajetório profissional aqui? Como é que... Tá. Eu cheguei e aí essa pessoa que me trouxe, eu não tenho como cumprir minha palavra contigo, né? E então o senhor precisa arrumar emprego, se virar. E foi onde eu comecei a distribuir currículo. E um desses currículos, uma amiga muito querida que já estava aqui um tempo antes, né? Ela trabalha no mesmo campo que eu, ela é laser terapista, uma
profissional da estética, trabalhando com laser. Ela ficou sabendo de mim, pegou o meu currículo e levou na clínica, não dela, que a dela não entrava homem, é uma clínica só para mulheres. Mas me levou na clínica vizinha. E aí essa clínica vizinha me contratou. Né? E aí a coisa começou. Meu trabalho foi aparecendo, uma multinacional americana me achou, isso foi em 2009. Em 2010, essa multinacional americana me achou para nós abrirmos a clínica dela no Dubai Mall. Tinha muito brasileiro nessa época? Não, eu fui o segundo aqui. Primeiro foi o Toledo, né? E o segundo cirurgião plástico foi eu. Mas e a comunidade brasileira? Era grande ou não? Era grande, mas não chega... Eu não sei, talvez no máximo 500, 700 pessoas. Hoje é 10 vezes esse número, né? Com certeza. Então nós chegamos e tal, e aí essa multinacional americana me contratou, eu trabalhei no Dubai Mall por 7 anos. Né? E estava tudo bem, e aí, enfim, chegou o tempo de montar minha clínica também, acho que a gente vai falar disso um pouco depois, né? E aí a coisa foi desenrolando, ano após ano a coisa foi... Que bacana. Então, já falando então um pouco aí da sua experiência, o senhor foi aqui uma pessoa empreendedora, né? Uhum. Teve aqui essa experiência de ter o seu negócio aqui. Isso. Qual foi a experiência que o senhor teve empresarial aqui? Que ensinamento levou a essa experiência? O que o senhor acolheu disso tudo? Tá. Eu tive uma experiência, assim... Eu acho que a gente vai, né... Você vê, Marcos, conversar comigo sem a gente falar do Senhor Deus é um pouco, né? Porque ele está muito inserido na minha vida. Então, eu lembro, isso acho que foi em 2003 ou 2004. Nós montamos uma pequena clínica mesmo. Ela devia ter aí o quê? Talvez entre 30 e 40 metros quadrados. Era uma recepção, uma sala que cabia uma maca e uma sala de consulta. Só isso. Era muito pequeno. E era dentro de um shopping. E quando eu montei essa clínica dentro de um shopping, os meus amigos falaram: nossa, o que é isso que você está fazendo? Onde já se viu uma cirurgia plástica, um cirurgião plástico atendendo num shopping? Né? E eu entendo que era Deus já me preparando para depois eu vir trabalhar no maior e mais moderno shopping do mundo. Entendeu? E, na verdade, quando eu me formei cirurgião plástico em 2001, né, o meu professor, ele já nos dava alguns toques, né, e ele já vinha nos preparando para o futuro, mas não tão moderno como está hoje. Então, naquele momento ali, eu já sentia que Deus estava preparando alguma coisa lá para frente, que eu não sabia quando, sabe? Apesar, eu sempre fui um homem de fé, mas não como 15 anos atrás, que a coisa realmente virou demais. Então, assim, eu nunca trabalhei... Quando eu me formei na cirurgia plástica, eu já tinha a minha primeira clínica. Não era um consultório, era uma clínica já. Que a gente já tinha enfermeiras, já tinha fisioterapeuta, já tinha esteticista, né? E a clínica funcionava sem eu, porque o consultório só funciona com o médico, a clínica não. A clínica ela já funciona sem você. A clínica funcionava sem eu. Então eu nunca trabalhei para ninguém. Quando eu vim para cá, eu nunca tinha tido um chefe. E eu vim ter um chefe nessa multinacional americana. E aquele chefe, ele foi duro comigo. Sabe? Eu tive que, né? Porque nós médicos, a gente sabe trabalhar, cuidar de vidas, né? Estar próximo das pessoas. A gente não sabe administrar e muito menos ser administrado, porque a gente não é acostumado com isso. E aquele homem, eu creio que Deus usou para me forjar, para me preparar, para eu ser um pouco... Tirar da zona de conforto. Né? Tirar da zona de conforto e preparar para um dia também gerenciar alguma coisa. Né? Então foi um tempo assim de muito aprendizado. Aprendi talvez mais o que não fazer. Não fazer com as pessoas, como tratar o funcionário, como tratar o fornecedor, né? Mas aprendi, claro, muitas coisas boas ali, né? Mesmo essa parte difícil foi bom eu precisei aprender,
Até que chegou a hora da gente ter o nosso próprio negócio, né? Que é a clínica, que é uma clínica tremenda, assim, né? É um filho, né? E que é a clínica pioneira, assim. Ela é a pioneira de cirurgião plástico. Foi a primeira clínica brasileira de cirurgia plástica nos Emirados Árabes, sim. Que legal. Sim. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa, né? Um tanto quanto desafiadora, porque, de novo, sou médico, né? A gente não sabe muito da parte administrativa e tal, então a gente se dedicava muito para aprender isso. E uma questão cultural e a questão de business também, porque tinha o relacionamento com meus sócios e tal, que são meus amigos, né? Mas são daqui, são, né, Emirados. Então foi um desafio, foi uma experiência tremenda, assim, que eu recomendo, assim, mas é claro, sempre tendo aquele lado assim de pesquise antes, veja, né, a pessoa que você está, o negócio que você está, tenta formatar o business plan da melhor maneira possível, né? Porque aqui Dubai é a cidade das oportunidades, mas também da mesma maneira que você sobe, você pode cair, né? Então, eu acho que quanto mais rápido você sobe, talvez você flertar com a queda também. Então, acho que subindo devagar, construindo. Eu gosto muito de uma passagem que o Senhor fala assim: o homem sábio é aquele que constrói a casa sobre a rocha. Por que as pirâmides duram milhares de anos? Porque elas têm uma fundação muito firme. Você vê, é um quadrado e que vai subindo, né? Então ele não é uma coisa que sobe assim, ele vai, né? Então você construindo a sua base, quanto mais ampla, e aí você está falando de várias coisas, né? Não somente da sua capacidade profissional, mas quanto mais larga a sua base, mais firme ela vai ser para te manter no topo. Sem dúvida. Sabe? Então... E uma vez, o senhor falando sobre no Brasil tinha clínica, veio para aqui trabalhar para uma clínica. Isso. Depois a experiência de ter uma clínica num país que não, né, não tem nenhuma, não é o seu país, mãe, né? Essa fusão entre profissional e empresário, o que o senhor tirou como ensinamento? O que o senhor fala sobre isso? Eu acho que esse ensinamento ele não para. A gente está sempre aprendendo, né, diariamente, e exercendo o que você aprendeu, né? Então, assim, eu acho que é desafiador o tempo todo. Ainda mais a gente porque eu sou um empreendedor, porque mesmo antes de eu terminar a minha residência em cirurgia plástica, eu já tinha a minha primeira clínica, sabe? Então, assim, a gente tem essa visão, mas a gente tem que ter um equilíbrio, a gente tem que ter sentar e considerar todas as variáveis, porque não é somente uma variável, né? Principalmente porque você tem o ser humano inserido nisso. E o maior desafio é gerenciar pessoas. Esse é o maior desafio. Então, assim, em termos de negócio, nós temos aí vários negócios, inclusive negócios que você não precisa até... Você é um negócio ambulante, né? Como a gente estava conversando, mas você pode colocar sua câmera nas costas e... Entendeu? Eu lembro que eu brincava com a minha mãe, mas meu filho, e aí? Logo quando eu estava para me formar, eu falei: mãe, não se preocupe, porque eu vou ter minha provisão. Nem que se eu for... Eu estava em São Paulo, eu falei, nem que se eu for na Praça da Sé montar uma banquetinha lá de medir pressão. Vamos medir a pressão aí, ó. Mediu a pressão é R$1, se medir de manhã e à tarde é R$1,50. Entendeu? Não tem, sabe? E o brasileiro tem isso, a gente se vira. Improvisa e faz acontecer. Mas aqui já tem uma necessidade de um profissionalismo maior. Não é somente você conhecer, você ser um profissional capacitado. Você tem que conhecer onde você está, as pessoas que estão ao seu redor. Você tem que, saber lidar com essas pessoas, incluindo do fornecedor até o cliente. Então, assim, hoje é muito amplo. Não é somente, né, uma fatia ali, não. Se eu for bom nisso aqui...
eu trabalhar muito nisso aqui, a coisa... Não, hoje tem que ser um combinado. O network também anda muito em volta? O network hoje é fundamental. Né? Sempre foi importante, né? Mas... e o network também, o que ele te traz, ele também a gente tem que ter... eu escutei isso uma vez, você é mantido no topo de acordo com aquilo que fez você crescer. E a mesma coisa pode te derrubar. Então, vou te dar um exemplo. Se é a mídia que te pôs aqui, é a mídia que pode te derrubar. Sabe? Se é o teu conhecimento que te pôs aqui, é o teu conhecimento que pode te derrubar. Então é por isso que não dá mais para ser somente uma coisa, porque realmente hoje a gente está com o equilibrista lá do circo. Sabe uma coisa que... Vou falar um pouco aqui da minha área. Estou aqui mais para ouvir o senhor, mas gosto também de falar um pouco. O que é mais difícil dentro da minha área, às vezes o cliente, quando às vezes procura, é ter esse combinado. Porque o cara pode ter uma foto linda, maravilhosa, pode fazer as fotos, o vídeo, mas se o cliente vai falar com o fotógrafo, o cara é um cara arrogante. Se o cliente manda uma mensagem pedindo orçamento, o cara demora muito tempo para responder. Se durante, né, o processo, né, não é agradável, se não chega em hora, também não. Se na entrega, né, se a pessoa não entrega. Se depois você publicar o seu trabalho, se você não publica, se você não mostra o que você sabe, se você não se vende, também não vinga. Então, é esse combinado que o senhor fala, é isso? É exatamente isso aí. Hoje, por exemplo, vamos supor, a gente tem as mídias sociais. Né? Então, o ser humano hoje ele está muito mais informado do que antes. Eu lembro, minha mãe é de Ribeirão Preto. E ela, um dia, quando eu tentei explicar para ela o que era um e-mail, né? Ela ficou assim, mas como assim, filho? Eu lembro que a gente demorava uma semana para receber a revista Manchete, que saía do Rio de Janeiro. Ela saía, a gente esperava entregar na... Como é que chama? Na banca. Na banca de revista, de manhã, né? A gente ia lá fazer fila. Você está me falando que você escreve hoje um e-mail para mim aí em Dubai, agora você manda esse e-mail, eu vou ler aqui? Então, assim, hoje a gente tem, um pacote todo. A gente tem, você abre o Instagram, você clica lá, você tem direto ao WhatsApp, que já vai marcar a consulta, né? Então, se você não responde aquela consulta, se você não responde aquela mensagem do WhatsApp, você já perde. Se a cliente chega na clínica ali, às vezes a gente serve um cafezinho, a gente dá uma atenção, às vezes se o café não está legal, então às vezes se o rapaz que está servindo o café não está bem vestido. Ele está à espera de todo o pacote. Exatamente. De excelência. Né? Exatamente. Então hoje é um círculo, assim, sabe? Que, né, e chegar e passar com a gente, ter o serviço bem feito, o trabalho ali e tal, é a cereja do sundae. Mas até tudo aquilo acontecer, é um processo que está sendo avaliado, e isso se aplica não somente ao meu negócio, mas a todos os negócios hoje em dia. Depende do que você quer. Se você quer ser algo, né, aqui embaixo, não tem nada de errado com isso, tá? Aqui embaixo é uma situação. Se você quer aqui, é outra aqui. Se você quer isso aqui, né, você vai estar lidando com gente que está buscando isso aqui. Tem que trabalhar. Quem está aqui embaixo, quem está aqui, fala assim, não, isso aqui para mim tá bom, né? Então ele não vai... o cliente que é acostumado com isso, ele vai aqui, ele vai ter que baixar a expectativa dele, vai falar assim, não, eu não quero, eu não estou esperando chegar lá, ter um cafezinho, uma toalhinha para você passar na mão. Não, eu vou lá, só um negocinho assim, entendeu? Mas quanto mais alto você busca, né, você vai estar lidando com esse perfil A+, né? E aqui em Dubai a expectativa é muito alta? Então, a gente tem vários nichos, né? A gente tem vários nichos, mas o meu nicho, assim, a gente lida com uma expectativa alta, né?
É claro que, por exemplo, tem clínicas mais baratas que a nossa, entendeu? E que também faz um trabalho maravilhoso, não estou falando disso. Mas hoje, assim, o perfil do nosso paciente é um perfil, é o A, né? E o A mais, né? Então, assim, e aqui eu acho que Dubai tem essa característica. Dubai mima a gente demais. Então você já vem aqui numa alta expectativa. O cara vai, desce no avião da Emirates, vai já ver aquele Dutch Free daquele jeito. Sabe? Sai lá fora do aeroporto, tem limusine esperando. Né? Então, assim, ele já vem numa expectativa alta. Não é como um lugar... Nos outros países. Exatamente. Então, assim, no geral, aqui em Dubai, a expectativa é alta. Vamos falar aqui um pouco mais sobre a parte plástica. Tá. O que as pessoas procuram na cirurgia plástica? Hoje, a cirurgia plástica, assim, ela vem acompanhando, né? Ela é uma das poucas especialidades médicas que ela acompanha o que acontece referente ao estilo de vida das pessoas. Tá? Então, assim, hoje a cirurgia plástica ela está mais conservadora, digamos, assim, com procedimentos menores, né? Com resultados bons, talvez não tão duradouros, né? Mas, assim, tentando sempre equiparar risco, custo-benefício com expectativa, né? Olhando para o globo, o mundo globalizado de social media. Então, assim, dentro da cirurgia plástica, a gente sempre tem esse carro-chefe, né? São 2 cirurgias. Uma delas é a lipoaspiração, que é a retirada da gordura, né? E a outra é o implante mamário, colocar silicone nas mamas. Né? Essas, assim, na maioria seja na Europa, seja nas Américas, né? São os 2 procedimentos mais realizados. Aqui ainda muda um pouco, talvez se a gente abrir um pouco mais o leque, talvez a rinoplastia, principalmente para o homem, né? Também é bem comum, mas eu acho que assim, ela estaria quase que em terceiro lugar, aí não chega a bater essas 2, não. Né? Eu lembro, assim, o meu professor de cirurgia plástica, ele foi pioneiro de uma técnica maravilhosa de facelift no Brasil, que é a cirurgia da face. E esse professor, ele é um mestre, assim, um cara extremamente talentoso. E ele nos ensinou, ele desenvolveu uma técnica que a gente abria de uma orelha na outra. Onde é que está o arco do nosso speaker aqui? A gente abre assim e abre tudo e levanta tudo por lá. A pessoa não tem uma cicatriz no rosto. Fica aqui. Exatamente. Uau. No meio do cabelo, escondida. Essa cirurgia ela foi desenvolvida na década de 70 e por 20 anos ela foi assim, top. E é o cara que era o meu chefe da cirurgia plástica. Entendeu? Hoje, assim, a gente não faz mais essa cirurgia. O que a gente faz? A gente abre aqui um pouquinho antes da orelha, dá uma puxadinha aqui, puxa um pouquinho ali, puxadinha no pescoço. Perfeito. Entendeu? Antes a gente levantava tudo, mesmo porque a força de gravidade ela trabalha nessa direção, trabalha assim, né? Mas hoje, contando tempo de recuperação, que ninguém mais pode ficar quase um mês com o rosto inchado. O cara tem que fazer a cirurgia daqui uma semana, tem que trabalhar ou tem que viajar, né? Então, essa é um exemplo simples aí, de que a gente está fazendo procedimentos menores, mais conservadores no sentido de que a gente não vai abrir tudo, a gente não vai tocar em todas as áreas, vamos fazer só ali, né? Então vai e dá o resultado. A diferença é que talvez esse resultado ele dure menos do que a outra, que fazia tudo, né? E que realmente transformava as pessoas, assim, a face, né? E isso se aplica para tudo. Para a plástica de abdômen, para a lipoaspiração, para o silicone,
porque a técnica está mais avançada, né? E é isso. Esses são assim os procedimentos mais comuns assim da nossa área. E o Botox tá na moda? Eu gosto muito do Botox. Eu tenho uma foto num congresso que eu fui uma vez. É um pote, assim, é uma miniatura da ampolinha de Botox, mas é um pote desse tamanho. Nem cabe nessa mesa. Que marca essa mesa, bonita, assim, sabe? E eu tirei uma foto do lado, que lá dentro tem várias ampolinhas do Botox. Botox é espetacular, né? Porque o Botox ele tem muitas atribuições. Não é somente ali amenizar as rugas, né? Então ele tem várias atribuições, né? Eu estou feliz porque eu acabei de fazer o meu Botox fazem 5 dias. O doutor parece que tem menos 10, quando ele falou a idade, meu Deus. Eu tenho 51 anos. E eu faço Botox há 10 anos. Porque o Botox, além dele tratar as rugas, né, principalmente na testa e aqui do lado, no pezinho de galinha, onde a gente chama, né? Além de tratar, ele previne. Então as pessoas devem começar a fazer o Botox antes. Não é isso. Cada caso é um caso. Por exemplo, a sua pele ela é diferente da minha. Né? Você tem mais músculo, a sua pele é mais oleosa, é uma pele mais grossa que a minha. Entendeu? Então a sua tendência a ter rugas é infinitamente menor que a minha. Que sou de origem europeia, que sou branco e tal, eu preciso passar o protetor solar todos os dias, que também entra no trabalho de prevenção de envelhecimento. Mas tudo vai dar indicação. Nós não vamos começar a fazer Botox aí para todo mundo, falando agora vamos fazer 25, 23 anos. Mas eu tenho pacientes, mulheres, né, com 20 anos, 21 anos, que tem quase a mesma quantidade de ruga que você. E elas, então, usam... Elas começam a fazer para prevenir. A gente faz uma subdose, que a gente chama de Baby Botox, né? A gente faz uma subdose para ela ter aí um resultado, vai durar um pouco menos, né? Mas vai prevenir, não é tratamento, porque tratamento é quando a ruga já está estabelecida. Entendeu? Então, vai prevenir, né? Então, assim... E tem uma coisa que a gente tem que entender, que é a diferença entre o Botox e o preenchimento. Às vezes a gente olha, né? Principalmente assim, tem muitas atrizes aí que estão praticamente, assim, tem resultados que a gente não gosta, que realmente não agrada, né, visualmente, né? Então, assim, mas ela encheu de Botox na boca e tal. Botox não é feito na boca. Né? Porque o Botox, ele relaxa o músculo. Por isso que nós fazemos na testa. Eu fiz o Botox, estou tendo um pouco de movimento, porque eu sou um homem, eu tenho que ter um pouco de movimento na testa. Aqui também, no sorriso e tal. Mas o Botox, ele minimiza as rugas, o movimento muscular. Ele relaxa o músculo. Quando a pessoa sabe que é a mais ou não, como é que consegue definir isso? Olha, se eu colocar muito, não, se vai ficar muito grande, muito pequeno, como é que... Então, só para concluir, o preenchimento, ele dá volume e dá formato. Os lábios, né, que a gente tem visto, que é um exemplo mais comum, é preenchimento, não é Botox. Ok. Entendeu? Então, assim, ali na consulta é fundamental eu ler o que ela quer, né? Em termos de expectativa, ver o que eu posso oferecer dentro do meu padrão de beleza, digamos assim, porque eu acho que a gente lida com a beleza, apesar de falar de vaidade, nós estamos falando de beleza. O padrão que a gente tem, e o brasileiro ele é muito bom nisso. Por que o brasileiro faz a diferença? Porque no Brasil nós temos todo tipo de gente lá. Mistura de raças, né? Nós temos negros, brancos, pardo, asiático, amarelo, né? Então, vivendo todo mundo junto. Então, a gente já tem, e a gente vai estabelecendo um padrão de beleza. Então, de acordo, a gente pondera, por exemplo, quando eu não conheço a paciente, ela vem, eu pergunto, o que você faz? Né? Se é uma professora, por exemplo, eu não posso tirar todos os movimentos da testa dela. Se ela lida com os alunos dela, ela vai dar uma bronca no menino.
Entendeu? Então eu tenho que ter esse entendimento. Eu tenho que ver o que o advogado vai fazer. Eu tenho que ser, ele é diferente de uma modelo que ela pode ter um pouquinho de expressão, mas, sabe, às vezes ela precisa estar bem, ela precisa estar com um rosto ali, uma face limpa, fresca. Né? Então, assim, é uma leitura, não é somente... Claro que hoje eu já tenho pacientes, ela chega, senta, ó, doutor, papo, a gente já pegou, já sabe. Então tem uma leitura de imagem que quer transmitir. Exatamente. Que não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Né? Cada um é de um jeito. Entendeu? Eu não posso... Né? Enfim, eu não quero falar assim dos pormenores para não... Mas a gente tem que ter essa leitura. A gente tem que entender, de ler a paciente como um todo. E isso vale não somente para o rosto, né? Mas para o corpo. Então, por exemplo, agora as chinesas estão vindo. Né? É estranho a gente ver chinesa com mama e bumbum grande. Entendeu? Se você vê uma brasileira que tem um bumbum, que isso é nato brasileiro devido à miscigenação que ocorreu no Brasil, que ocorre até hoje. Se você vê a brasileira andando, ela tem uma postura para ter um bumbum, porque ela nasceu com aquilo. Agora você pega uma chinesinha, uma japonesa, né, uma asiática, que ela não tem músculo na perna. Ela é magrinha. Ela anda daquele jeito que, sabe? E aí ela vem, não, eu quero colocar um bumbum... Quais são os procedimentos para... Então, para bumbum, por exemplo... Exato. Tá, para bumbum nós temos 3. O primeiro é sempre enxerto de gordura. A gente capta a gordura, faz a lipoaspiração, capta a gordura, prepara essa gordura e injeta no bumbum. Tá? Tem alguns médicos que injetam na mama também. Eu não gosto de injetar na mama. Injetar no bumbum a gente tem bons resultados. Esse é o primeiro. O segundo é fazer isso com preenchimento. O mesmo preenchimento que a gente faz no rosto, colocar no bumbum. É uma opção também. Tem uma opção que é a gente fazer uma incisãozinha e aí, o conceito é o mesmo, né? Não o mesmo implante, mas o conceito é o mesmo. A gente abrir e colocar o silicone no bumbum também. Implante mamário, não é injeção de silicone. Injeção de silicone é proibida. Mas colocar um implante mamário, né? Aí dá o formato. E tem um outro também que a gente abre, aí já é uma cirurgia já bem mais complexa, que a gente abre, né? Faz o Vzinho assim, como se fosse a marca do biquíni, a gente abre todo e faz um levantamento do bumbum também, que é o que a gente chama de gluteoplastia, né? Que a gente está levantando, está reposicionando a musculatura e a gordura do bumbum também. Ou seja, o Brasil está à frente nesses tipos de tecnologias e estudos e... O Brasil hoje ele é número 1 no mundo. Por quê? Devido à nossa cultura, né? E a nossa, agora sim, a nossa política de acesso. Política de acesso se traduz em facilitação de pagamento, né? Mas também na abordagem. Eu lembro que quando eu estava terminando a minha residência de cirurgia plástica, eu tinha um colega que estava 1 ano na minha frente. Eu estava no R2, que são 3 de plástica, né? No total são 5, porque tem 2 de cirurgia geral e 3 de plástica. Eu estava no segundo da plástica, ele estava no terceiro já. E ele não perdia uma oportunidade. Onde a gente ia, ele abordava as pessoas. Assim, que a gente conhecia, ele ia e falou: ô, fulano, você não quer fazer a ponta da sua orelha? Ou você não quer, olha, você está gordinho, não quer fazer uma lipozinha? Porque a gente era uma escola, a gente precisava aprender. Então você podia abordar uma enfermeira, você podia abordar uma pessoa que você conhecia, né? E eu brincava com ele, eu falava assim: querido, eu tô vendo o dia que você vai, nós vamos contratar uma van, nós vamos parar numa nós vamos parar numa parada de ônibus, vamos falar: quem quer fazer uma lipoaspiração aí, colocar uma gordura tal no bumbum, monta aí, vamos fazer. Porque a gente era uma escola, precisava aprender. Tinha o professor que estava ali com a gente precisava captar. Você morou muito tempo na Europa, você sabe. Já imaginou se você faz isso nos Estados Unidos? Você aborda uma enfermeira e fala assim: olha, você... O que você acha? Não tem cultura para isso. Não tem cultura. Não tem abertura. Ela pode quase te dar a voz de prisão. Yeah. Entendeu?
Agora o brasileiro não, a gente tem essa ginga, a gente tem essa, né? E o que aconteceu no Brasil, devido à cultura, né, e a quantidade de praias que nós temos, todo mundo, e aí a gente pode falar um pouco já, a diferença da mulher brasileira para a mulher árabe. A mulher brasileira, ela sempre focou no corpo, né? Porque ela queria estar bem no verão. Ela queria colocar o biquíni, ela queria estar bem na praia e ficar tranquila. Então, por isso que a nossa lipoaspiração, ela é disparada, né? Lipo, prótese, cirurgia de mama, é disparada. Ela cuida do corpo. Ela cuida do corpo. Enquanto as americanas não, assim, né? Não precisa expor tanto, que o prazo de verão é tão curto, né? Não, e tem a questão cultural também, elas não se cuidam. E muito menos a europeia. Você morou na Europa, você sabe. Desculpa. O tempo de verão é muito curto. Eu acho que não é nem isso. Eu acho que é a cultura mesmo, sabe? Né? Então, por isso que a cirurgia plástica brasileira avançou demais. Então, hoje nós somos a maior sociedade de cirurgia plástica do mundo, em número de profissionais capacitados e em número de procedimentos realizados. Nós batemos os americanos hoje. Então, assim, a cirurgia plástica ela é muito bem recomendada em qualquer lugar do mundo, mesmo porque o médico brasileiro ele é diferente de muitos lugares. Eu não conheço todos os países do mundo. Mas eu sei que o médico brasileiro, ele toca. Nós somos ensinados a examinar a paciente, a colocar, ver a temperatura, examinar. O médico americano é a enfermeira que toca. O europeu, a enfermeira dá o relatório. O brasileiro, não. Então, isso somado à nossa maneira de ser, essa questão emocional, que o brasileiro ele é mais emocional, né? Então, isso faz uma grande diferença. Quais são os procedimentos, por exemplo, mais naturais? Para o rosto é o Botox, é isso? Tá. O que são os mais naturais, que não são tão mais... Então, a gente tem uma gama muito grande, né, de procedimentos. Tudo vai de acordo com a expectativa e com o que a expectativa, vamos colocar assim, do que a paciente espera. E no que a gente pode oferecer. Então a gente tem, por exemplo, você pode começar desde com uma limpeza de pele, aplicação de vitaminas, pode fazer só por fora, que é aquela, não sei se você sabe, é uma microagulhamento, né, e tal, que as esteticistas podem fazer, coloca uma vitamina, já começa a dar né? Só que tem gente que a pele já está bem, já mais precisando de coisas mais drásticas, assim, mais, né? Então, a questão de ser natural não vai somente da necessidade do que a paciente tem, mas também da visão aplicada pelo profissional que vai fazer. O que ele quer, né? O que a paciente quer. Exatamente. Eu tenho pacientes que falam, não, doutor, faz uma coisa que eu quero que todos vejam. Entendeu? Eu quero uma coisa que tá um pouco natural. Eu quero uma coisa que mostre um pouco mais. Eu quero uma coisa que não mostre nada. Isso tudo a gente consegue fazer. São procedimentos diferentes. Exatamente. Então eu posso fazer desde a cirurgia plástica, posso colocar um preenchimento, posso fazer lá o que tem hoje muito, que é um produto que vai estimular o seu colágeno, porque conforme a gente vai envelhecendo, o colágeno vai diminuindo. O colágeno é o que dá elasticidade na pele. Você olha na sua mão assim, ó, ela estica. Uhum. Ela estica e volta. Você pinça, ela estica e volta. Né? Mas no decorrer do tempo, você pega a mão do idoso, você faz assim, você pinça, a mão dele fica, porque perdeu já a elasticidade. Então nós temos hoje produtos que trabalham para trazer de volta essa elasticidade, que não é um botox, que não é um preenchimento, que não vai dar volume ali imediato, mas que vai dar um resultado a longo prazo, vai ter um resultado ali 2 ou 3 anos, né? Então hoje a gente tem de tudo, a gama é muito ampla. Imagina, quanto mais a pessoa, a mulher, ela já é bonita por natural, mais ela se previne, mais ela se cuida, mais ela é vaidosa? Uhum. Não necessariamente. Eu conheço mulheres assim, que você olha e você fala assim, nossa, essa mulher ela deve ter sido assim, maravilhosa, né?
Dependendo da cultura dela, ela se cuida. Algumas não se cuidam. Isso não é assim, né? Mas uma coisa que a gente aprende, por exemplo, ontem passou uma mulher comigo e ela tinha assim, se fosse no Brasil, com certeza na hora que ela chegasse no consultório de cirurgia plástica, todo mundo ia pensar, ela veio para operar o nariz. Entendeu? Era um nariz assim, que no Brasil você fala assim, não, isso não é possível. Um nariz desse, numa menina de 20 e poucos anos, um nariz desse não é aceitável. Só que ela veio, ela tem esse nariz, ela tem um contorno legal da mandíbula, né? E ela veio para colocar um pouco de preenchimento no lábio. Ela falou para mim nas entrelinhas, né? E olha como é que são as coisas. Hoje, eu sou apaixonado pelo nariz arábico. Porque é uma característica deles. Sim. Eu não estou aqui para mudar a característica de ninguém. Claro. Que nem como eu te falei, não dá para fazer um bumbum africano numa asiática. Não combina. Até tem gente fazendo, entendeu? Mas eu não estou aqui para mudar a cultura, porque quando você entende isso... Ontem ela tava falando, eu pensava assim, nossa, que nariz maravilhoso, cara. Sim, depende do ponto de visão, né? Exatamente. Ponto de beleza. Entendeu? Então assim, aí ela veio, ela falou assim, doutor, eu queria que o senhor fizesse para mim um lábio. Vai ser a primeira vez. Eu queria que você fizesse assim, que fosse compatível com o meu rosto. No final, depois que eu fiz, que ela se viu no espelho, que ela conseguiu traduzir o que eu já tinha entendido, mas que ela não tinha falado. Né? Quando ela olhou, você falou assim, nossa, agora eu me sinto mulher. Porque eu tenho esse nariz, né, doutor? Eu tenho esse nariz, ó, eu tenho aqui a minha mandíbula, mas estava faltando alguma coisa. E o lábio dela realmente era muito fino. E quando ela sorria, você praticamente não via mais o lábio dela. E aí, eu não coloquei, eu dei um pouquinho de volume, só coloquei assim, eu fiz o formato do lábio, né? Ela falou assim, nossa, agora eu me sinto, olha como ficou bom. E foi a primeira vez, ela falou, doutor, ela quase chorou ontem. Ela falou, senhor não sabe quantos anos eu posterguei para vir aqui fazer e agora eu tô, entendeu? Então assim, o nosso trabalho não o nosso trabalho é simplesmente melhorar o que já está bom. O senhor é quase como fosse um artista. Não é quase, é um artista, né? E em que o senhor tem formato de visão, né? E o que ficaria melhor de acordo com o sentimento da pessoa, de acordo com o que ela deseja transmitir? E aí o senhor olha e tenta tirar a sua conclusão de acordo com aquilo que o cliente transmite. É isso? Isso, exatamente. Eu tenho assim, às vezes quando chega uma coisa, é quando chega uma pessoa assim, de uma aparência bonita. Porque na verdade, querido, todos, sem exceção, nós somos lindos. Nós somos lindos. E eu sou suspeito de falar porque cirurgião plástico, quando a gente vê a anatomia da face, que é riquíssima, nós somos maravilhosos. Até quando tem algum problema, alguma deformidade na face, nós somos maravilhosos. Então eu consigo ver a beleza nisso, sabe? Mas quando vem assim alguém belo, o belo é aquele que combina tudo. É o cabelo, é o rosto, é o sorriso, é o corpo, é a postura. Sabe? Aquela pessoa que, sabe, ela sabe. Entendeu? Ela sabe. É o jeito dela sentar, é o jeito dela ser educada com você. Como você falou aqui antes, né? Se a pessoa, o que adianta ela ter toda a beleza do mundo e na hora que ela abre a boca? Ela é arrogante. Então, assim, essa pessoa, ela tem sabe? Quando eu recebo esse tipo de pessoa no meu consultório, aí ali eu falo assim, caramba, o que eu vou fazer? Talvez eu fale, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma vitaminazinha, vou dar uma raspadinha assim com aquele microagulhamento. É só isso que você precisa e, por favor, continue passando o protetor solar.
Porque eu não tenho muito o que fazer. Já é como tá ali, eu vou só dar uma polida e... Tipo, desculpa. Só manter. Só brilha, tipo assim, já tá ali. Entendeu? Então, assim, eu acho que o nosso trabalho, ele tá muito ligado com aquilo que eu falei, a expectativa de você olhar, né, como se fosse um escultor. Ele vai... Se ele pegar um tronco de madeira é uma coisa, se ele pegar um mármore é outro, se ele for fazer ali no cobre é outro. Então, a gente tentar entender e casar isso com o estilo de vida que a mulher tem, né? Ou que o paciente tem. Doutor, muito bonito isso. E eu queria perguntar, imagina que... Qual é a inspiração que o senhor tem vendo, ou seja, nesse padrão de beleza e nessa transformação de pessoas que o senhor faz, né, as pessoas se sentirem bem, se sentirem melhor, se sentirem mais alegres, se sentirem mais felizes com elas próprias? Qual a inspiração? O que o senhor tenta se inspirar cada vez mais? Tá. Bom, primeiro que eu sou apaixonado pelo que eu faço, sabe? Eu gosto do que eu faço. Na hora que eu chego no consultório, eu falo assim, hoje é o dia, sabe? Claro que não é todos os dias. Tem dias também que todo mundo tem, né? Altos e baixos e tal. Mas assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então isso já é a própria inspiração, né? Porque nós somos artistas, você é um artista. E aí eu chego e falo assim, o que será que vem hoje? Eu chego e dou uma olhada na agenda, mas são muitos pacientes. Algumas eu conheço pelo nome, mas a maioria, né? Então assim, o que será que vem hoje? Né? Pode ser cirurgia, pode ser um botox, pode ser um preenchimento, pode ser fio. A gente coloca fio de sustentação no rosto, que eu gosto muito também. São várias técnicas. Então assim, o que me inspira é a força de poder fazer algo, sabe? Para alguém, na certeza de que essa pessoa vai se sentir melhor. É isso que me inspira. Eu sou apaixonado pelo povo daqui, sou apaixonado por esse povo, por essa terra, né? Então, assim, quando você for na clínica, você vai ver, você vai ser bem tratado como eu fui aqui, que eu cheguei, tinha um café da manhã maravilhoso aqui para mim, né? Então, assim, eu convido as pessoas, tem paciente que eu falo, olha, faz o seguinte, passa aqui só para tomar um café comigo. Sabe? Porque a gente desenvolve uma amizade, a gente desenvolve uma intimidade ali. Eu não sou somente o doutor lá. Eu quero ser um amigo, porque dessa vida, o que nós vamos levar? Né? Então, é isso que me inspira. Sabe? Vira e mexe, passa. Eu tenho pacientes, um dia desse, ela chegou lá, trouxe uma caixa de chocolate, né? Com café, falou, doutor, eu quis tomar um café com o senhor, marquei uma consulta porque eu queria só vir aqui tomar um café contigo, sabe? É uma menina, chega lá de abaia, sabe? Às vezes com uma amiga, às vezes com a mãe, com a filha. Ela senta, eu só quero ter um tempo aqui contigo, quero a gente conversar, a gente dar risada, sabe? Então, assim, é isso que me inspira, poder oferecer algo que vai alegrar, né? Eu tenho pacientes que chegam lá, acham que porque vai fazer um procedimento, vai salvar o casamento, né? Ou vai fazer lá, vai dar um up no profissional. Eu não gosto muito disso, eu não acredito nisso, assim, principalmente em termos de casamento e tal, mas a gente tem que aprender a andar nessa linha, que é uma linha muito tênue, né? Ali, porque eu também não posso chegar lá e quebrar essa expectativa dela, eu preciso ser delicado com isso. Mas é muito bom poder ajudar as pessoas de qualquer maneira que seja, né? Que seja para, às vezes, um sorriso, né? Um aperto de mão, um abraço, né? Então, e poder fazer lá. Porque hoje, irmão, vou te falar uma coisa. Tem muita gente que não ganha um abraço por dia. Sabe? Então, assim, as pessoas estão carentes de atenção. E manifesta no físico. Aí que é ir pra estética. Entendeu? Se eu for bonita, eu vou me sentir, eu vou ser amada, eu vou ser desejada, eu vou ser respeitada, né?
Então, às vezes, eu tenho um pouco de oportunidade de falar do que realmente é a causa. Que é Você tem essa proximidade de entender, né, o que a pessoa precisa. Né? Exatamente. É isso que me inspira. Que legal, doutor. Me dá uma dica para as mulheres e uma dica para os homens. Tá bom. Bom, é uma pergunta muito genérica, né? Você está falando só do campo profissional, não é isso? Sim. E mesmo dentro do campo profissional ainda é muito genérico. Mas assim, uma dica para os dois, né? Além de usar um protetor solar diário, nós precisamos. Essa luz que nós estamos aqui tem raios ultravioletas, que nos está envelhecendo. A gente tem que usar protetor solar, tá? Para prevenir. O segredo é prevenção. Então, protetor solar. Uma boa qualidade de vida em termos de alimentação, né? Qualidade de sono e ter um descanso. Isso aqui é o que... É porque não adianta, você pode, né, vir comigo e eu fazer um monte de injeção lá, só que se você não come, se você não bebe, você não dorme, fuma, né? Tem a ingestão de álcool aí. Então, né, mas assim, eu creio que o segredo está na prevenção. Seja mulher ou seja homem, né? Não deixe assim as coisas ficarem bem adiantadas para você fazer alguma coisa. Passe o quanto antes, pode ser um conselho, pode ser uma coisa, né, mais simples. Coloca uma vitamina, pode ser um bom creme para quem está começando, algo que vai limpar a sua pele, vai diminuir a oleosidade. Então, assim, a dica é: passe para a gente bater um papo e ver o que você precisa no curto, médio e longo prazo. Muito bom. Há também uma questão que dizem que aqui em Dubai, com esse tanto de sol, há muita gente que tem falta de vitamina. Isso. É devido, às vezes, as pessoas fugirem do sol? Exatamente. Ou devido aqui o ser um tipo de raios solares diferentes? Exatamente. Não. É porque aqui a gente tem assim, né? Geral, a gente evita o sol, que é muito forte, né? E além do calor, a temperatura. Porque o sol é o mesmo em qualquer lugar. Né? Mas isso aqui somado à temperatura, então fica difícil a gente ter um tempo debaixo do sol. E todos nós precisamos. E a gente tem um déficit de vitamina D, que é fundamental na formação dos ossos, fundamental no nosso sistema imune, que durante o tempo de pandemia foi muito falado, né? Então, realmente, aí a gente precisa ter uma exposição solar, né? Agora, essa época do ano é a mais gostosa, os próximos 2 ou 3 meses, porque daqui a pouco fica frio, não vai dar para ficar também exposto, né? Mas tem que aproveitar, tem que tomar a sua vitamina D ali, que não é substituída por comprimidos, por mais que a gente queira. E qual o tempo recomendado por dia? Pelo menos aí uma meia hora, né, por dia, se você puder, talvez no final de semana, umas 2 ou 3 horas. Mas aquele sol saudável, que é antes das 10 ou depois das 4 da tarde. Perfeito. Doutor, eu sei que o senhor está com a agenda super lotada hoje. Sei que esse tempo foi muito grato. Tá. Eu sei que está aqui no tempo bem Isso. corrido. Uhum. Temos aqui muito mais perguntas. Vamos fazer um outro. A gente faz um outro com muito prazer. Eu só queria, então, finalizar aqui com 2 temas. Tem várias perguntas, a gente vai ter que fazer mais um outro podcast com o seu doutor. Isso. Numa outra ocasião. O senhor também é pastor? Sim. E é uma pessoa muito fanática, adora Dubai. Isso. Me dá aí suas últimas palavras aí sobre esse momento. Tá bom. A palavra de Deus me ensinou muito, principalmente a respeito do povo daqui, né? Que é um povo muito amado por Deus. É um povo muito querido, né? Eu tenho a oportunidade, tem um livro que conta a história do apóstolo Lucas,
que chama assim Médico de Homens e de Almas. Eu li esse livro nos meus 16 para 17 anos. E foi o livro ali, porque Lucas foi o único apóstolo ali da época de Jesus que não conheceu Cristo. E ele era médico. E ele fez medicina para desafiar o Criador, porque ele não se conformava. Quando ele era adolescente, alguém, eu não lembro exatamente, um ente querido dele veio a falecer e ele ficou muito chateado com o Criador. E eu li aquele livro, e aquele livro me impactou, né? E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, ele me deu o prazer hoje de ser médico de homens e de almas, né? Que é um trabalho muito bonito que a gente faz também na comunidade brasileira. Então, assim, eu sou suspeito de falar do ápice da criação de Deus, que é o ser humano. Sou apaixonado pela anatomia humana, pela beleza humana, porque nós resplandecemos a face do Senhor, do Criador, né? E também pela oportunidade de poder ajudar, tanto no campo médico, quanto no campo espiritual, né? Então, assim, eu sou muito privilegiado de ter essa chance de estarmos aqui nesse lugar, que hoje é o hub do mundo. Todo mundo passa em Dubai, todo mundo quer conhecer Dubai, quer falar um pouco, quer visitar, né? E nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso, né? E é isso, a gente tem trabalho nos dois campos, né? Deus me deu o trabalho full time, 24 horas por dia nos dois campos. No campo médico e no campo pastoral, né? E é um trabalho maravilhoso a gente poder ajudar as pessoas, independente da situação que elas se encontram, porque nós somos ajudados também, né? E é isso, todas as vezes que eu recebo ali uma paciente, eu sempre tenho o prazer de estar abençoando, colocando a vida dela diante de Deus e falando assim: Pai, eu não sei o que ela está fazendo, ela não pediu para eu orar, mas eu gostaria que o Senhor abençoasse ela, abençoa o casamento, abençoa os filhos, abençoa a saúde, né? Então é tremendo, por isso que eu sou muito grato e me inspiro nisso. Isso é o que me move todos os dias, seja no campo profissional ou no ministerial. Que bonito, que legal. Deus é bom. Doutor, muito obrigado. É com muita pena que não continuamos mais esse podcast. Mas nós vamos voltar, Márcio. Eu gostei muito do seu lugar, escutei a sua história, eu fiquei impressionado com a sua história. Eu acho que você precisa se preparar para, pelo menos, eu não sei se você precisa escrever um livro, porque você é um vencedor, né? Eu gostei muito do seu espaço. Vou falar de outras pessoas para você, assim, de outros convidados que você possa trazer, porque a maneira como você foi, assim, me recebeu aqui, entendeu? E é tão bom, nós somos brasileiros, você está aqui tão longo quanto eu, né? Estamos aí 14, 15 anos nessa terra, você tem uma história tremenda. Eu vou vir aqui um dia e vou te entrevistar. É isso, doutor. Entendeu? Então, assim, eu quero voltar, né? E estou sempre aberto, sempre que você quiser alguma coisa, volto como médico, volto como pastor, o que você escolher, a gente vai estar à disposição. Nossa casa está sempre aberta. Muito obrigado, querido. E vamos sempre estar em contato. E, enfim, vamos fazer mais. Quem quiser contactar o doutor, como é que fazemos? O Instagram é Dr. Leandro Junqueira, tudo junto, mas a gente coloca onde você... Isso. E tem o pastoral também, que é Pastor Leandro Junqueira, tudo junto. Tem, então, vocês têm reuniões... Ah, sim. Os nossos cultos são aos sábados, às 11 da manhã, né? E, enfim, aqui pertinho de você, aqui no Two Seasons Hotel, todo sábado, 11 da manhã. A gente tem um trabalho maravilhoso, né, em todas as áreas e também com as crianças, né? Temos muitas crianças na igreja. E é um momento tremendo onde elas têm a classinha delas, né? Tem o tempo entre elas lá e tal. E também tem os adolescentes, os jovens, né? Os adultos que somos, né? E a nossa igreja, ela pauta muito nos princípios familiares, né? A proteção do casamento, né? A proteção da educação das crianças.
Então, assim, a gente tem feito um trabalho maravilhoso porque o nosso Senhor tem nos abençoado. Perfeito. Eu sei que sim. É isso, pessoal. Estamos a finalizar aqui mais um podcast, Success Code. E não vamos poder deixar as pessoas, que é uma pergunta que a gente fala sempre. Doutor, eu sei, mas a última. Tá? O que é o código do sucesso para o senhor? Eu posso falar para mim mesmo? Seja à vontade. Eu acho que o sucesso ele é muito relativo, mas eu escutei uma coisa uma vez que nunca esqueci, nunca mais esqueci. Eu acho que sucesso é você colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Sabe? Eu acho que você pode, não importa o trabalho, não importa o lugar que você esteja. Sabe? Quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você pode ser... Eu não estou menosprezando, por favor, mas eu acho bonito uma pessoa que está varrendo a rua decentemente. Sabe? Um dia desse eu estava indo trabalhar na minha clínica, tem uma praça. E eu olhei ali, tinham 2 jardineiros. Eles estavam deitados na grama, debaixo da árvore, olhando o trânsito passar. Eu falei assim, caramba, quanto que eu não daria para estar ali sentado com eles agora? Eu estava indo trabalhar, minha agenda cheia. Eu passei correndo, assim, sabe? Eu falei assim, caramba, olha os caras já estão... Então, sucesso, sabe? Eu acho que é traduzido por isso daí, sabe? Você tá feliz no que você faz e ser grato a Deus em tudo que Ele tem feito na sua vida e tem te levado a lugares e situações maravilhosas. Sucesso não é para nós que estamos aqui usando um paletó, sabe? Tem um carro legal. Isso faz parte, isso são, né? Mas o sucesso é você ser grato a Deus. Você entender que Ele está ali, independente do que você... Se você perguntar para mim, doutor, o que o senhor quer para aposentar? Eu vou te falar. Eu quero comprar um ranchinho, uma casinha na montanha. Um lugar de paz. Ter lá 1, 2, 3 cavalinhos, meia dúzia de galinha, minha esposa. Nada mais que isso. Entendeu? Porque eu acho que isso é sucesso, sabe? Você ser grato, feliz com o que você tem. Pessoal, muito bom, muito bom. Mais um podcast de sucesso. E agradeço imenso, doutor, agradeço pelo tempo apertado e, enfim, vamos fazer mais. Vamos. Muito obrigado. Eu que agradeço, querido. Um prazer. Que Deus te abençoe muito. Que você continue com esse sorrisão lindo no rosto. Eu vim aqui para te abençoar, mas eu acho que eu fui mais abençoado que você. Estamos sempre abençoados. Amém. 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 Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Até.